O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Já dizia Santo Agostinho, então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome. Pode se acomodar aí na sua casa, se acomode, mas não deixe a distração tomar conta, viu, gente? Porque às vezes o inimigo ele age assim. Então a gente senta, olha para o lado, começa a conversar logo. Ainda mais nós que estamos nessa modalidade ainda de acompanhar a missa em casa, né? Então a gente sabe que a gente se sente tão confortável em casa que às vezes relaxa até na concentração. Não deixe isso acontecer, viu? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreendermos essa palavra, tirarmos uma lição para o nosso crescimento espiritual. Amém? Jesus, ele sempre falava sempre uma linguagem que as pessoas gostavam de ouvir e era compreensível, que era a linguagem das parábolas. As parábolas tinham essa dinâmica. Jesus ele contava uma história relativamente simples, fácil de ser entendida, mas que era profunda, porque nunca esgotava. Então sempre a gente pode tirar mais e mais e mais lições de uma parábola, dessas histórias de Jesus. Por isso que é lindo a gente ler a palavra de Deus. Por isso que é bonito a gente todo dia ler, meditar a palavra. Ah, mas eu já conheço essa história, eu já li tantas vezes essa história, mas não importa. Por mais que a gente entenda, já ouviu falar, cada vez que a gente lê, que a gente medita, a gente vai aprendendo coisa nova. E é isso que é o efeito da parábola. Jesus não encerra, ele faz com que a gente mergulhe cada vez mais, entrar pelas águas profundas da fé, mergulhar nessa palavra para compreender mais e mais. E hoje Jesus fala 2 parábolas simples, comparando o reino de Deus. O reino de Deus é como esse grão de mostarda, pequeno, simples. O grão de mostarda, para quem nunca viu, imagine um pó de café. Pega um pó de café, um grãozinho lá, um pó de café, isso é um grão de mostarda. Mas quando lançado na terra, faz florescer uma árvore frondosa, gigantesca, nos padrões da época. E Jesus compara que o reino dos céus é como um fermento na massa, pequeno, a porção pequena de fermento, que a mulher coloca, mistura na massa e o pão cresce. Pequeno, mas cresce. Semente pequena, mas cresce quando cai em terra boa. É muito interessante isso, gente, é muito interessante porque o que Jesus está falando aqui? O poder maravilhoso da fé. Olha só, o poder da fé. Deus nos ama com esse amor infinito, nós somos amados por Deus, a resposta a esse amor de Deus é a fé, como nós respondemos a esse amor de Deus? Pela fé, a oração é um instrumento, é a fé que nos motiva, que nos coloca de pé, que nos mantém vivos, é a fé.
Por isso eu tenho pena daquela pessoa que não cultiva a fé, porque ela está desnorteada, é como uma pessoa sem bússola, não sabe para onde vai, porque a fé é essa resposta de amor ao projeto de Deus, é a resposta ao amor de Deus, é a fé. Então por isso que a importância de pedir essa fé. A gente não tem ideia, minha gente, do poder que tem a fé, e quanto mais fé a gente tem, mais amor de Deus a gente experimenta. Quer experimentar o amor de Deus? Cresça na fé, peça: Jesus, aumente a minha fé. É isso que pediu os discípulos. Por quê? Porque eles sentiam-se amados por Jesus, eles sentiam-se amados por Deus. Aumenta, Senhor, a nossa fé, porque a fé tem esse poder, minha gente, a fé tem esse poder. Aquela pessoa que tem fé tem tudo. A pessoa que tem fé tem tudo. Sabe por quê? Porque tem Deus, porque tem o amor de Deus no seu coração. E quando a gente tem esse amor de Deus no nosso coração, não precisa mais de nada. A gente não precisa buscar recursos naquilo que o mundo oferece, a felicidade que o mundo oferece, seja na bebida, na droga, no sexo, enfim, para onde vai, não precisa. Porque já temos o amor de Deus. E a fé nos garante esse amor de Deus. E a semente de mostarda vai nos dizer o poder que tem a fé, o poder de curar os corações, o poder de curar as feridas, o poder de curar as doenças, qualquer coisa. A fé. Peçamos então hoje, meu amado e minha amada, que Deus aumente a nossa fé, porque quanto mais fé, quanto mais a gente cultiva na oração, cultive a fé na oração, no silêncio, na comunhão de Deus, com Deus. Quanto mais a gente cultiva a fé, mais forte ficaremos. Você viu? Até o sininho tocou. Quanto mais a gente cultiva, mais forte a gente fica nesse amor de Deus. Mais amor de Deus a gente recebe. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus sustente nossa caminhada. Porque por mais pequeno que seja o grão de mostarda, o fermento na massa cresce. Assim é a fé. Quanto mais a gente alimenta o poder da fé, mais a gente experimenta o amor de Deus em nossas vidas. E quanto mais amor, minha gente, sai da frente. Quanto mais amor de Deus, ninguém segura, porque estamos assim, sempre mais em comunhão com Deus. Pela fé somos fortes, pela fé ninguém segura, amém? Então vamos pedir que a graça de Deus nos faça brotar o poder da fé em nossos corações.